Segundo, que ele agora tirou o pai da cama, o pai tem que dormir no sofá, ele dormia comigo. Falei, como é que é? É seríssimo. Os nossos filhos não estão preparados para nada. Não dão conta de uma frustração. Chegou no meu consultório um adolescente de moletom preto, com a cabeça coberta, eu já fico assustado. Já fica apavorado. Não podemos dormir, gente. Temos que vigiar. Se eu liberei a tela, eu tenho que ver o que está acontecendo. A educação cristã, criar os filhos de uma forma cristã, é hoje o maior desafio que nós carregamos. A sensação que eu tenho quando a gente cria os filhos de forma cristã é estar no barquinho a remo em alto mar, cruzando com os transatlânticos. Mas a gente vence porque no barco tem Deus e Nossa Senhora, senão não vencia. Essa passagem, ela é uma passagem muito interessante porque tem alguns pontos que a gente precisa conversar. Não posso falar com vocês de uma educação cristã sem que a família tenha uma vida espiritual. Vida espiritual significa que o casal tem oração individual, oração em família. Regularidade dos sacramentos. Eu não posso confessar uma vez por ano, só na Páscoa. Não posso. O que Nossa Senhora pede em Fátima é confissão pelo menos mensal. A confissão, a Eucaristia. Se eu pudesse dar um presente para cada um nesse mundo que está aqui, eu ia fazer uma intercessão tão poderosa se eu pudesse diante de Nossa Senhora e falar, concede a todo mundo que está aqui, ao mundo inteiro, a missa diária. Concede a graça de receber esse alimento do céu todo dia, que é a nossa força, que é a nossa luz, que é a nossa vida, que a gente vá se alimentar antes de trabalhar. Concede a cada um de nós. Isso é um presente que não tem preço. A gente ganha à medida que a gente pede. A gente então precisa da vida de oração pessoal, junto, o casal tem que rezar junto, visita, regularidade dos sacramentos, amor do casal e amor ao próximo. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. A maior riqueza que um pai e uma mãe pode dar para um filho é o amor que vocês têm entre vocês. Por isso que eu achei espetacular. Quando eu cheguei aqui, estava sendo preparado uma renovação do amor entre vocês. O amor do pai e a mãe é o alicerce da saúde emocional de um filho. Porque se a criança tem uma casa que é estável entre o amor do pai e do filho, da mãe, a criança é uma criança segura. Porque ela sabe que ela tem um ambiente seguro. Tem o amor do pai e da mãe, que é a maior segurança de uma criança. Se numa casa alguém grita um pouco mais, é que o coraçãozinho da criança aperta e ela fica apavorada porque tudo aquilo que eu tenho pode ir embora. E o que a criança quer é a presença do pai e da mãe. Então, o alicerce da saúde emocional de uma criança é o amor do pai e da mãe. Por isso que pai e mãe, de vez em quando, precisa sair sozinho. Filó esse egoísmo? Não. É necessidade absoluta de eu manter a fonte. Então, de vez em quando, o casal precisa viajar só os dois. Nem que seja um final de semana, nem que seja sair para jantar um sábado e domingo. Precisa rever a caminhada, precisa rever os propósitos. Precisam fazer o que vocês fizeram aqui agora. De renovar a opção de continuar o caminho. Aliança não é, casamento não é uma aliança de amor? Então eu quero continuar caminhando com você por mais esse ano, por mais 2, até o fim da vida. E isso é extremamente importante. Por quê? Olha que coisa impressionante. Quando Nossa Senhora encontra Jesus, vocês imaginem a angústia desse casal. Perdeu Jesus 3 dias. E não foi qualquer menino, né? Foi o Filho do Altíssimo. Perderam. Na época não tinha celular para poder localizá-lo, não tinha Bíblia, tinha nada. Não tinha nada para localizar esse menino. E aí quando Nossa Senhora chega no templo, ela não fez como a maioria das mães fariam. O que as mães vão falar? Menino, você quer matar sua mãe? O que foi que ela falou? Teu pai e eu estávamos aflitos. Unidade do casal. Unidade. Gente, mas isso é tão importante que vocês não têm noção do que eu estou falando. O casal tem que dar essa força, essa unidade para a criança. E isso é uma sustentação para ela. Isso para ela é uma base sem noção. Vocês não têm dimensão. O que significa para uma criança teu pai e eu? Está escrito em Marcos capítulo 3, versículo 25. A casa que divide contra ela não vai ficar de pé. Então o pai não pode falar uma coisa, a mãe pode falar outra. Tem que ter uma unidade do casal. Unidade. Então isso é uma coisa importantíssima que vocês precisam pensar no que eu estou dizendo a vocês. Teu pai e eu. E a palavra termina falando que eles desceram para Nazaré e que Jesus era submisso a eles, ok?
Por que Jesus era submisso a eles? Porque primeiro, Nossa Senhora e São José eram submissos a Deus. Então, para que o filho seja submisso a vocês, sejam vocês submissos a Deus. Isso é de uma seriedade. Porque a gente tem que exercer dentro de casa uma coisa que se chama autoridade. Autoridade não é autoritarismo. O que significa autoridade? Autoridade, eu estou ao seu lado até você crescer e dar conta de tomar as suas decisões sozinhos. Hoje em dia o mundo tem muita dificuldade dessa palavra autoridade, e os pais começaram a fazer da criação dos filhos o tal do pai amigão. Tem pai amigão não, pai é pai, mãe é mãe. Não existe, nós estamos falando de família, não estou falando de república. Família é família, tem autoridade de pai e autoridade de mãe. A eles eu devo a minha vida, foi por através deles que eu vim ao mundo. Então eu tenho que ouvir o pai e a mãe dizer sim senhor e sim senhora. Não é essa confusão que está existindo hoje mais não. Temos que colocar as coisas nos trilhos. Precisamos ensinar a criança, precisamos dizer não à criança na hora que precisa ser dado. Tem um livrinho que eu gosto muito, que é Firmeza e Ternura com os Filhos. A gente precisa falar simples, reto e direto. A linha é reta, a ordem dada é reta. Com firmeza, não precisa bater em ninguém, mas a criança sabe o tom de voz. A criança precisa entender que dentro de uma casa tem uma hierarquia. Teve um casal que viajou muitos quilômetros para chegar no meu consultório. Sabe qual a razão da consulta? Estava a mãe, a avó e o pai. E um menino terrivelmente esperto de 5 anos de idade. Terrível, custoso. Doutora Filó, sabe por que nós trouxemos essa criança? Não. Falei, porque é saudável, né? Só de olhar fisicamente saudável. Por 2 razões. Primeiro, ele só come, se na mesa tiver ligado celular, iPad e televisão. Falei, mesmo? Ó, que encanto. Segundo, que ele agora tirou o pai da cama, o pai tem que dormir no sofá, ele dormia comigo. Falei, como é que é? Falei, quem que é o pai da casa? Tem pai dentro de casa? Ele falou, tem, então a partir de hoje o senhor manda em casa, ou não? O senhor manda. Ele vai dormir no quarto dele, e ele me olhando. Ah, doutora, mas ele pode não dormir, que bom, ele anda a noite inteira, olha que espetáculo. Tranca a casa e ele anda, quando vai cansar ele vai dormir. Se ele não estiver querendo no quarto, me dá, que tem muita gente querendo. A partir de hoje, o senhor dorme na sua cama, com a sua esposa, e ele vai dormir aonde ele quiser, ele tem um quarto. Quem manda é pai e mãe, não é menino. Presta atenção nisso. Aí, ele falou, e aí ele só come se ligar tudo isso. Falei, então a partir de hoje, dentro de casa nós temos jejum, né? Porque se ele não vai comer, não tem televisão, não tem celular e não tem iPad diante do almoço. Prestem atenção. Nós estamos perdendo coisas tão preciosas. E uma coisa que a gente não pode abrir mão é refeição à mesa. Não podemos perder isso. Primeiro, assentar porque somos família. Nós temos que ter gratidão a Deus, porque temos comida. Primeira graça. E o ser humano não tem gratidão, ele precisa desenvolver a gratidão. Isso não é um dom que a gente nasce com ele, não, precisa desenvolver. Então agradece a Deus que tem comida. Segundo, agradece a Deus que eu posso degustar. Vocês não sabem o que é comer por sonda, gente. Vocês não sabem. Vocês não sabem o que é ter uma criança alimentando por gastrostomia e a gente passa comida na boca delas. Você pode degustar. Então obrigado, meu Deus. Eu tenho saúde para sentar à mesa. Porque preocupado, você está entalado, você não come. Então, é muita graça. Assentem à mesa, agradece a Deus tudo que está ali. E a mesa é lugar de sonhar. É lugar dos melhores projetos e planos. É a refeição. Nunca corrija um filho na mesa. A correção é depois que sai da mesa. A mesa é sagrada. Nós estamos perdendo essa dimensão. Não pode viver o que está acontecendo hoje. Os adolescentes pegam o prato de comida, cada um no seu quarto. Não é república, gente, é família. É ali que a gente conversa. É ali que se sonha. É ali que eu olho para o meu filho. É ali que eu descubro as coisas que estão acontecendo. Eles, na idade de 3 anos, que eles fazem assim com a mãozinha, eca, quer comer nada, aquela luta. Não briga, põe o que ele come e deixa seu filho ver você comer. Com aquela boca boa. E vai falar, uai mãe, por que você está comendo esse negócio que você não me deu? Uai, tá aqui, você não comeu o que eu não quis. Porque menino copia vocês. Tudo que vocês fazem, menino, repete. Meu pai come aquilo, meu pai gosta daquilo. E o menino vai copiando vocês. Então mesa, refeição é sagrada. Eu não posso distrair com tela. Não posso distrair. É a hora que eu olho nos olhos do meu filho e vejo o que está acontecendo. Por que é importante comer à mesa?
Porque eu não me alimento, não é só da comida que eu como, mas é da presença das pessoas. O amor me alimenta, me nutre. Então se eu estou sentado à mesa com aqueles que eu amo, eu vou ser saciado. Compreendem? Nunca abram mão, porque são memórias olfativas. São memórias, a gente assenta à mesa e vai comendo o dia inteiro. Estou contando caso, não é assim? Contando caso, conversando. Não abram mão disso, porque isso vai dar fortaleza para os filhos de vocês. Uma outra coisa tão importante: existe uma cultura pagã, que o filho já é toda bondade, é uma maravilha poder ter é maravilhoso ter filho. Mas o menino não vem bom. Não vem bom. Educação significa: eu vou extrair de você o que você tem de melhor, que está escondido aí, você não sabe. É igualzinho pegar e fazer uma obra de arte. Você vê um bloco de mármore e fala: tem alguma coisa escondida aí, eu vou tirar. O filho não vem bom ao mundo, porque nós somos feridos pelo pecado. Então quem é cristão sabe disso. Nós somos feridos pelo pecado original. Então a nossa tendência é o egoísmo e toda espécie de mal. Não é brincadeira. Tanto que a luta que a gente faz com as crianças de 3 anos é: meu bem, empresta seu brinquedinho para o outro. E fala: não, é meu. Ou luta. Educar é um processo que só tem começo. Até na hora da sua morte, você no caixão, você vai estar educando seu filho. E nós temos que educar os filhos de forma que quando ele perder na vida, ele não se perca. Hoje nós estamos com uma geração que não pode ter uma brisa suave que quer suicidar. Meu namorado terminou comigo, vou suicidar. Falei: como é que é? Namorado na idade de vocês, vai, um vem 18. É seríssimo. Os nossos filhos não estão preparados para nada. Não dão conta de uma frustração. Então eu tenho que formar meu filho internamente com firmeza, com valores. Como é que eu vou colocar nesse menino valores cristãos, virtudes? Como é que eu vou fazer ele ser um cidadão? Como é que eu vou fazer ele ser um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, se eu não educar? Se eu não estiver do lado dele? Não tem milagre, não tem geração espontânea. Quando alguém falar com você: nossa, deu sorte de ter esse menino. Sorte, joelho, né, bem? Joelho. É muito jejum e oração para criar um filho cristão. Não é brincadeira. É uma luta diária. Educação é um processo contínuo. E educar nesse mundo pagão não está brincadeira. É um desafio de todos os dias. Não é fácil. Então, guardem isso. Não terá geração espontânea se você não se envolver. E se envolver significa: não é ter um pouquinho de tempo com meu filho antes de eu ir trabalhar, nem à noite antes de ligar a abençoada da televisão, que eu mando todo mundo desligar, senão já não tem tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: olhe para os filhos de vocês, bota reparo. A gente só consegue ver quando bota reparo. É impressionante, tem que ser visto. Tem que olhar para o filho. Se eu não olhar, eu não vejo. Então preste atenção no que eu vou dizer a vocês. A gente começa a observar a criança pela forma como ela anda. O nosso pé não tem planta. Eu falo a planta do pé. E o pé, a planta, ela não tem que ter raiz para ela estar bem? Tem que ter raiz. Então quando uma criança anda, se ela sabe ser amada, ela tem uma pisada forte. Aquela criança que anda na ponta do pé, não significa só que ela seja autista. Ela pode não se sentir amada. Ela pode não sentir que ela tem um lugar no mundo. E é como se ela entrasse escondida, como se não pudesse fazer barulho. Presta atenção nisso. Presta atenção na forma que a criança te mostra a vida. Porque quando você tem filho, o filho pega o espelho, vira para você e fala: assim que é você, pai, ó. Assim que é você, mãe, ó. Ele te mostra. Por isso é tão difícil ser pai e mãe. A parentalidade, ela é construída. Não se nasce pai, não se nasce mãe, mas torna-se pai e mãe. Com a ajuda de Deus, Nossa Senhora, hoje não dá conta. Não dá conta. Não é uma brincadeira pegar um bebê, e eu falo com os pais no consultório, chegou um mistério para nós, e nós temos que ajudar esse menino a ser um homem ou uma mulher como Deus sonhou com ele. Ô luta. É uma missão que a gente abraça com muito amor, mas é um desafio imenso. Imenso. Então presta atenção nos filhos. Presta atenção. Olha o que está acontecendo com o seu filho. Quando o menino faz 3 anos de idade, 3 anos, eu falo com os pais: compra uma bicicleta para ele. É a idade de aprender a andar de bicicleta. Por quê? Porque andar de bicicleta é o primeiro treino de equilíbrio para a vida.
E a vida, a gente precisa de muito equilíbrio, ou palavrinha, né? A gente precisa de equilíbrio para dar conta do mundo. E sem o equilíbrio a gente não dá conta. Como é que começa isso? Com 3 anos de idade. Nunca permitam, nunca, que um estranho tire a rodinha da bicicleta do seu filho. Por quê? Porque ele vai cair. A hora que você tirar a rodinha, ele vai cair. Vai cair, como na vida. Mas tem um pai ou a mãe que fala: levanta, meu filho, e começa de novo. E isso é para sempre. Levanta e começa de novo. Uma das conversas que mais marcou a minha vida com meu pai, eu devia ter quase 30 anos, quando eu estava preparando para casar. O primeiro que eu achei que eu ia casar, né? Minha vida é cheia de ilusão. E aí, terminamos o relacionamento, ele quis terminar. E eu fui para casa chorando, evidentemente. Minha mãe chorava, minha avó chorava. Meu pai fingiu que não percebeu a história. Almoçou, porque nada tirava o apetite dele. Almoçou. Quando terminou o almoço, ele falou: Filó na sala. A minha mãe ameaçou e falou: eu e ela. Não perguntou por quê, o que aconteceu. Falou: só quero que você escute uma coisa. A vida nos reserva coisas boas e ruins. Neste momento a vida está te reservando uma coisa ruim. Mas a vida, minha filha, tem que te encontrar de pé e com a cabeça erguida. Levanta e anda. E se arruma, que ninguém merece uma mulher mal acabada. Ponto. Ponto. Pergunta se eu tive coragem de chorar depois disso. Nunca mais. Até hoje isso me leva. Levanta e anda e se arruma. Levanta, anda e se arruma. A vida tem que te encontrar de pé e com a cabeça erguida. Então, a fala de um pai e de uma mãe gera vida ou morte em nós. Olha para a orelha de quem está do seu lado e observa como nós temos um feto dentro do ouvido. Olha, aqui dentro da orelha tem um feto. Por isso que o que eu escuto gera vida ou morte em mim. Por isso que está escrito em Deuteronômio: escuta, Israel. Escuta. Escuta. Então cuidado com as palavras. Quidado quando você fala com um menino: você é incapaz, você não dá conta, você é um incompetente. Porque ele vai ser exatamente o que você está dizendo. Mas fala com seu filho: você dará conta, meu filho. Isso é construção da estima do seu filho. Aí tem uma festa na escola, tem uma Olimpíada na escola, e você fala com ele: não, você dá conta. De quê? Porque nunca deixaram fazer nada. Tudo que eu fui fazer, falaram: você não dá conta, você é um incapaz. Então, lá na escola, eu fico, lá no consultório, quando eu falo com a criança: tira a roupinha para me ver. A mãe tenta tirar, eu falo: deixa ele fazer, ou deixa ela fazer, para ver até onde ela consegue ir. Até onde ela consegue ir. Porque eu tenho que ajudar ela e falar com ela: parabéns, você deu conta. Parabéns, agora tira a roupinha, dobra e põe ali. A mãozinha que tira, a mãozinha que guarda. Luta, ensinar é brinquedo não. Mas é possível, né? Porque a criança é fascinante, né, gente? É uma paixão, cuidar de menina é uma paixão. Mas é trabalhoso. É trabalhoso. Então é preciso permitir que a criança cresça e eu esteja ao lado. Agora eu vou precisar falar com vocês de um assunto difícil, assim. Eu, como pediatra, tenho algumas preocupações, né? E uma das preocupações minhas é essa que eu falei com vocês: que a criança cresça forte internamente, para que ela perca e não se perca. Que a gente vai ter muitas perdas na vida, mas eu não posso me perder. Porque eu tenho que entender que o sentido da minha vida, quem me criou é Deus. Então, o filho precisa entender: a saúde é física, mental, emocional e espiritual. A física todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é bom comer, esporte, todo mundo sabe. A emocional nós já falamos aqui, o que precisamos fazer para poder dar saúde emocional para os filhos. A saúde mental tem me preocupado profundamente. Nunca imaginei ver uma geração de famílias e de crianças tão doentes do ponto de vista psiquiátrico. Eu tenho criança de 10 anos tomando 3 remédios de tarja preta. Por que os meninos de 10 anos estão vivendo síndrome do pânico? Por causa de quê? Presta atenção nos filhos de vocês. Abrace, dê colo, brinca com eles, esteja com eles, perca tempo com seus filhos, entre aspas. Esteja ao lado dele. Amor tem sacrifício mesmo, não tem jeito. Eu estou morto, mas tem que brincar. Não tem jeito. Mas eu vou pedir a vocês uma coisa que é a minha guerra há anos. Estou quase vencida, mas ainda não me sinto assim. Que é o famoso celular. Isso não é brincadeira. Tanto que a marca da Apple é o que mesmo? Uma maçã mordida. Eu nunca vi um plano tão espetacular para destruir a humanidade como o celular. A tecnologia, ela é maravilhosa. Tanto que ela permite que a gente esteja aqui, milhões de pessoas nos ouvindo.
A tecnologia é espetacular, mas ela é igual uma faca. Com a mesma faca que eu descasco uma laranja, eu mato alguém. Presta atenção quando eu dou um celular para um filho. Eu acho que criança não poderia receber celular. Eu pensava de Filó, que dia que eu vou ter celular? Eu falei, o dia que você puder comprar e pagar a conta. Eles querem me matar, todo dia no consultório. Mas não é brinquedo. Qual a necessidade de uma criança levar celular para a escola? A não ser ostentação. Se eu coloquei meu filho nessa escola, eu confio. Se acontecer alguma coisa, a escola tem meu telefone, me liga. Qual a necessidade de levar celular para a escola? Zero. Presta atenção. Quando nós demos o celular para a vida do filho, é como colocar um menino num carro, sozinho a 150 km por hora. Eu dou um universo para ele, o universo. Então, antigamente me preocupava os adolescentes vendo pornografia. E eu falava com eles, vocês estão vendo pornografia? Não, tia Filó, mas esse fica mais vermelho que um tomate. Falei, tá. Mas a gente precisa começar a prestar atenção. Eu tive uma menina de 10 anos no consultório. E ela sempre foi uma criança que desde que nasceu, ela não deixava nem a consulta acontecer, de tanto que falava, mulher, né? Porque mulher primeiro fala, depois respira, né? Mas primeiro fala. E aí, ela chegou no consultório e a consulta, ela esteve muda. Eu falei com a mãe, o que está acontecendo com ela? A mãe falou, uai, nada. Nada? Por quê, doutora? Ela só veio para a rotina. Eu falei, ela está muda. Vocês não estão percebendo que ela está muda? Alguma coisa aconteceu com ela e não é boa. Que isso, Filó? Aconteceu alguma coisa com essa menina? Bem, tudo bem, ela não quis dizer nada, foram embora. No fim do dia a mãe me ligou. Doutora Filó, eu cheguei em casa, falei com ela, a tia Filó está preocupada com você. Aconteceu alguma coisa? Ela falou com a mãe assim, a tia Filó está certa, mãe. A alma até sai do corpo da mãe na hora dessa e volta, né? Ela falou, o que aconteceu? Sempre tem um abençoado de um amigo ou de uma amiga, né? Uma coleguinha chegou na sala com um papelzinho e falou assim, aqui ó, quem quiser ver. Imagina, curiosidade. Aí deu para essas crianças o site, um site pornográfico, inclusive com sexo com animal. Menina de 10 anos viu aquilo, ficou tão em estado de choque, ficou muda. Então não é brincadeira, porque eu tenho... Você imagina o que eu tenho que fazer? Hoje existe um trabalho para destruir a criação de Deus. Existe um trabalho para poder fazer com que você não entenda que você é filho do Altíssimo. É para tirar de você a beleza de ser filho de Deus. Então está mostrando só o pior. Eu tenho ficado preocupada demais com as crianças agora. É de 6 a 10 anos que estão vendo pornografia. Se vocês acham que eu estou louca, começa a investigar. É de apavorar o que eu estou assistindo. Outro dia lá no consultório, um de 8 anos, estava a mãe, eu, e ele sentado do lado da mãe. Ele levantou e falou assim, tia Filó, posso falar uma coisa? Eu até gelo, eu sei que não é bom. Ele ficou do meu lado e falou assim, lá na escola, um coleguinha falou que é assim, ó, empresta aqui, mamãe, seu celular. Se eu entrar aqui, tia Filó, e digitar assim, ó, X vídeos, olha o que acontece. Uma relação de filme pornográfico, o menino ficou tão assustado que ele me mostrou. Pode imaginar? Isso ele tem 8 anos de idade. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Quanto prejuízo eu estou fazendo para a vida desse menino, para o futuro dele, não só agora. Por que nós estamos sexualizando as crianças antes da hora? Está errado. Outro dia uma mãe chegou no meu consultório desesperada. Ela não estava marcada, ela foi parar no meu consultório. Porque ela tinha um coleguinha na casa dela, que ela levou para brincar. E o coleguinha, ela levou, chegou no final do dia, foi levar o menino na casa dele. O menino na porta do prédio gritou para o outro no carro, ô fulano, quando você chegar em casa, baixa o filme que eu vou te mandar. Mãe é neurótica, mãe tem que ser louca, chata e neurótica. Se não for isso, não é mãe. Mãe tem que ser doida, senão não cria filho. Não tem jeito, não tem jeito. Mãe é aquela leoa, que a gente mata o mundo, mas salva o menino. Não tem jeito, não tem jeito. Chegou em casa, o menino falou, mãe, baixa o filme aí que o coleguinha mandou. A mãe não olhou o que era, baixou o filme. E aí, tanta coisa que uma coitada de uma mãe tem para fazer dentro de casa, que ela não prestou atenção. Aí, o celular estava jogado dentro de casa. Quando a menininha de 4 anos, pega o telefone lá solto, faz assim, bateu na tela, abriu a cena de um sexo oral. Falou, mamãe, por que a moça está fazendo isso? 4 anos de idade. Isso é gravíssimo. Esse mesmo menino foi para a casa da avó almoçar. Ele não tem celular. Na casa da avó tem uma tia-avó que está com Alzheimer. Mas você não sabe. A tia-avó fez o que com o menino? Deu o celular. Esse menino foi para o quarto, 10 anos de idade.
Foi ver pornografia, masturbou e gravou. Gravou. A tia-avó está mais, né? Não está entendendo nada. Jogou na internet. Aí algum parente viu, falou, gente, o que está acontecendo? Até alguém ver, alguém descobrir, alguém apagar, 14 minutos rodou. Essa mãe foi parar no consultório porque ela enlouqueceu quando viu tudo isso. Não podemos dormir, gente. Temos que vigiar. Se eu liberei a tela, eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Não tem jeito. As crianças precisam de família, de esporte e de Deus. O que nós estamos substituindo aí, eu não sei. Então eu dou para o meu filho. Outro dia, uma de 10 anos falou comigo assim, tia Filó, eu preciso de um iPhone 15. Falei, pra quê, gente? Isso é seríssimo. E isso independe da classe social. Outro dia a gente estava olhando lá no hospital, o pai tomando conta da criança internada, 1 ano de idade, 1 ano. O pai no celular. A gente estava no corredor com o espelho, estava discutindo o caso e observando o pai na tela. A criança de fraldinha de 1 ano ficou em pé e a gente vigiando. E o pai colocou uma garra no berço segurando o celular para a criança. 1 ano, gente, 1 ano. Ela fazia assim com o dedinho, pegava o soro, girava e nós vigiando. O pai viu o quê? Nada. Então eu estou de companhia com meu filho no hospital, mas eu ponho uma garra segurando o celular, para que ele não me interrompa naquilo que eu estou fazendo. Está errado. A gente chama atenção, a gente que está doido, a gente que está errado. O pediatra que é chato, o pediatra que é neurótico. Eu já tive todos os problemas que vocês puderem imaginar com tela. Todos os problemas. Eu já tive menina de 12 anos com virgindade leiloada. Eu já tive de tudo que vocês puderem imaginar. Já acionei Polícia Federal dentro do meu consultório. Já chamei o promotor Cazé, vocês já ouviram falar dele. O promotor que mais luta contra a pedofilia. Brilhante, já foi extremamente premiado. Isso que esse Cazé já me ajudou na vida, não é brincadeira. Para salvar esses meninos. Bota reparo no filho de vocês. Filho é para ser olhado, vigiado, porque ele não é seu. Ele te foi dado como presente, você vai ter que prestar conta dele diante de Deus, nosso Senhor. Cuidado com o que nós estamos criando. Eu não posso criar para o mundo, eu tenho que criar para Deus, nosso Senhor. É um desafio brutal. Brutal. Quando eu converso com os adolescentes no consultório, que eu vou falando, não deixe fazer isso, não deixe. Eles chegam no final e falam, o que está escrito no final? Eles falam, não sei. Lê, tem uma coisa escrita que eu escrevi. Não sei, lê de novo. É uma folha em branco, né? Tem uma coisa escrita, o que está escrito? Sabe por que eu sou chata desse jeito? Porque eu te amo e eu não vou te perder. Então eu vou matar o mundo, mas eu te salvo, compreendeu? Eu não posso deixar enquanto você não tem consciência do mal que está aí. Existe um mal embutido para destruir o ser humano. Um dos livros que eu tenho daquele grande exorcista do Vaticano que faleceu recentemente, Padre Gabriele Amorti, quem já viu as coisas deles, conhecem? Algumas pessoas conhecem. Um dos livros que eu tenho dele, de um exorcismo, que foi gravado por autorização do Vaticano, o demônio fala, e eu nunca imaginei que eu ia ver isso no meu consultório, e eu comecei a ver isso com criança de 9 meses de idade, e ele falava, eu irei tirar a pureza das crianças a partir das fraldas, e isso está se cumprindo, por permissão nossa, porque o mal ele se reveste do bem. Olha que plano maravilhoso, que é eu colocar um celular tão bonito, tão bacana, que é símbolo de ostentação, de poder. É grave, se vocês não acordarem, é grave. Quando eu tentei tirar, na França não se entra com celular, a França expulsou o TikTok, é grave. Olha o que essa praga desse TikTok está fazendo na cabeça dos filhos de vocês. Pelo amor de Deus, está transformando esses meninos em serem incapazes de pensar, apenas de consumir. Fora a palhaçada dos desafios. E há 1 ano e pouco atrás, 2 anos, nós recebemos lá no CTI dois rins de uma criança de 10 anos. Que foi, quem era o doador do transplante? Uma criança de 10 anos que foi cumprir o desafio do TikTok. Quanto tempo você fica sem respirar? Ele ganhou. É grave. Nunca vivemos um problema tão grave na atualidade. Então nós estamos com uma geração que não tem sonhos, porque tudo tem que ser agora. Eu escutei uma jovem falando assim, eu não tenho paciência de esperar 9 meses para o menino nascer, então estou rezando para ele ser prematuro. Ainda bem que Deus não escuta. Tem umas coisas que Deus não pode escutar, não tem condição. Porque tem que nascer prematuro, doutor, porque eu não tenho paciência de esperar 9 meses. Então é uma geração que não espera, uma geração imediatista, e uma geração que não sabe mais sonhar. Não sabe mais sonhar. Tudo tem que ser agora, no dedinho que passa. Como que nós vamos resolver isso? Não sei.
Mas eu tenho que tirar do menino, o ídolo dele não está na tela. Ídolo de filho tem que ser pai e mãe, que dá vida por eles. Vocês trabalham o dia inteiro, morrem por causa desses meninos. Isso não é brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Fica os meninos idolatrando aquilo que não presta na tela. Não presta. Prestem atenção no que os filhos de vocês estão vendo. Preste atenção. A situação é mais grave do que vocês possam imaginar. Vocês imaginam o que o meu consultório tem de problema de tela? Insônia, menino que não dorme, menino com problema de escola, menino com queda. É seríssimas coisas que estão acontecendo. Nós precisamos de acordar para essa realidade que é dura. Eu brinco lá que meu sonho é todo mundo ser atleta. Eu não tenho nenhuma preocupação com medalha. Eu quero que eles façam esporte de forma que eles tenham compromisso, constância. Eles têm que estar sempre na escola, lá no esporte deles, várias vezes ao dia. A medalha é aquela que eu coloco no corpo dele, não é outra coisa. Então é preciso que a gente preste atenção. E se eu tiro a tela, eu tenho que substituir por alguma coisa. Existe um livro que, se vocês não leram, vocês deveriam ler. Está na Amazon, custa R$ 44,89. A Fábrica dos Cretinos Digitais. Leiam isso. É estudo de um neurocientista francês, contando tudo que acontece com a criança com a tela. 1 hora de televisão, menos 17% de aprendizagem matemática. A Fábrica dos Cretinos Digitais. Você quer ter um filho líder? Dê um livro para ele ler por semana. Quer ter um filho que vai ser subordinado, alguém vai comandá-lo, ele não vai ser capaz de pensar? Dê tela para ele todos os dias. E você verá o resultado disso. É simples assim. Educação não é uma brincadeira. É um desafio? É um desafio. Mas presta atenção nos filhos. Há uns meses atrás recebi telefonema de um pai no domingo à tarde. Domingo à tarde, um pai me ligar, a coisa não é boa. E esse homem me ligou chorando e falou: doutora Filó, só não sabe o que aconteceu. Era um casal cristão, estavam rezando o terço em família todos os dias. E porque resolveram aumentar o tempo de trabalho, para aumentar o ganho, eles começaram a trabalhar mais e tiraram a oração, não é? Doutora Filó, hoje é domingo, e a minha esposa, eu não sei porquê, eu sei porquê, porque Deus fala com mãe, né, gente? Eu nunca vi mãe errar na minha vida, não vi ainda. Estou para ver uma mãe errar um diagnóstico. E ela falou com o filho assim: cadê aquela pomada que você me pôs doida para comprar, para passar nas espinhas? 13 anos. Ele falou: não sei, porque filho assim, põe a mãe louca, compra pomada, usa uma vez, depois não sabe o que fez com a pomada, não é assim? É assim que a menina. Ah, falou: não sei, mãe, onde é que está a pomada? Essa mãe então foi pegar a mochila do filho. Quando ela pegou a mochila do filho, ela encontrou um fundo falso. O que eles descobriram naquela hora? Que o menino tinha se tornado traficante de cigarro eletrônico. A coisa não está brincadeira. Então, como eles aumentaram o tempo de trabalho, o menino ficava com a avó. Aí, em determinada hora, ele falava com a avó assim: ô vó, deixa eu ir na minha casa só um pouquinho, deixa pai, só um pouquinho. Era a hora que o motoqueiro ia levar para ele a encomenda. Não é brincadeira, eles dão nó em pingo d'água. Nó em pingo d'água. Falei com a família: mas vocês não estavam rezando o terço todo dia? Ah, doutora, paramos. É isso mesmo. Aonde sai Nossa Senhora, entra o pecado. Ela que eu falei com vocês ontem, que vai pegar os filhos de vocês e ajudá-los na criação. Porque é um desafio de todos os dias. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Chegou no meu consultório um adolescente de moletom preto, com a cabeça coberta, eu já fico assustado. Já fica apavorado. A mãe sentou e ele ficou de pé. A mãe falou assim: doutora Filó, nós já fomos em 4 dermatologistas, 2 alergistas, e esse menino está com problema na pele que ninguém resolve. Eu falei: tem uma coisa errada. Não é possível que em 6 médicos ninguém passou nada que resolveu. Falei com a mãe: então, antes de eu tirar a roupa dele, o que aconteceu com esse menino? Se tem 6 meses que vocês estão nessa luta. A mãe sentada olhou para o filho e falou assim: o que aconteceu com você, meu filho? Falei: como é que é? O que aconteceu? Você não sabe, não está vendo? Ah, doutor, eles estão na idade, fica tudo trancado no quarto. Falei: como é que é? Tem casa, mas não tem república agora? Cada um no seu quarto e ninguém se vê? Está errado. E ninguém sabia informação. Falei: fica de cueca para me te ver. Aí chamei a mãe e falei: vem cá, a senhora falou que a lesão é no corpo inteiro dele? Não é. As lesões, na verdade, não é reação alérgica, é onde a boca alcança para ele tirar pedaço dele. Percebeu o sofrimento que está na alma desse adolescente? Percebeu o que está acontecendo com esse adolescente? Que ninguém está vendo porque ele põe roupa e tampa. De vez em quando você tem que ser doido, entra lá e fala: deixa eu ver como é que você está. Bota reparo no seu filho, para que o mundo não roube o seu filho. Acorda enquanto é tempo. Não está uma brincadeira. E a outra coisa, que é um assunto delicado, que eu tenho que falar com vocês, é a pedofilia. É o abuso sexual, gente. Não é brincadeira, eu tenho muita criança abusada. Isso independe da classe financeira.
Protejam os filhos de vocês. Protejam. Criança de 3 anos brinca com criança de 3 até 5. Porque por um mistério, até 5 anos, a criança é de uma pureza que me constrange. Quando ela faz 6 anos, ela põe o pé para o outro cair. É impressionante. Muda. É só começar a perceber o olhar dos meninos. Então, eu não deixo uma criança pequena brincar com uma grande sem o meu olho. Não posso. Odeio criança sentada em colo de homem que não seja o pai. Eu gosto de menino no chão, para que eu veja o que está acontecendo. Casa de vó é o maior palco de abuso. Porque casa de mãe é uma delícia, a gente chega, tira o sapato. Começa todo mundo a conversar e os meninos começam a brincar. A gente fala, ô gente, vai brincar lá, ó, que vocês estão atrapalhando. É lá que acontece. Quantos meninos eu estou em tratamento psiquiátrico por causa do abuso lá? Quem abusa é quem está perto. O estranho não vai chegar. Já tive problema com tudo que vocês imaginarem. Olha, menina está de vestido, está de mini saia, ela tem que ter um short por baixo. Porque a criança não tem noção do mal. Mas o adulto que está aqui tem um olhar diferente do meu. Tem que proteger a criança. E nós estamos numa festa de piscina. Eu não tiro a roupinha da criança na frente de todo mundo porque ela é uma criança. Eu tenho que mostrar para ela que o corpo dela é sagrado. Então se eu falo com ela, eu mostro. Então ou se eu não for ao banheiro, eu ponho uma toalha, faço uma cabana, alguém entra e troca. Tem que ensinar para o filho que o corpo dele é sagrado. Eu não exponho o meu filho de jeito nenhum. Eu não deixo o filho dormir na casa de vizinho. Não posso. Ser chata, sou chata, louca e neurótica. Porque eu sei o que acontece depois. Não é brincadeira. O abuso sexual, ele é uma cicatriz, é uma tatuagem feita no coração de uma criança que só Deus pode tirar, mas ninguém pode. E eu não posso permitir que uma criança fique machucada pela vida. Já tem os problemas que virão, mas não preciso de somar problema. Não preciso. E essa responsabilidade compete a vocês, pais, a estarem de olho nos filhos de vocês. Os filhos são de vocês. Zelem por eles, olhem por eles. A pessoa fala, Tifilá, mas nunca vou poder dormir na casa de ninguém. Não, chama as amigas para dormir na sua casa. Porque lá sua mãe está atenta, está vendo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não deixe os adolescentes misturarem energético com cerveja, porque vai ter arritmia e pode morrer. Não deixem, gente. Não, ele vai experimentar bebida porque está dentro de casa. Não pode. Não é não, tem limite. Não pode. É seríssimo. Nós temos que ensinar, que educar. Eu não estou falando que é fácil, não. É um desafio mortal. Mas eu tenho que educar, eu tenho que fazer o meu papel. Então, se por acaso eu não criei os meus filhos ensinando para eles a doçura de um Deus que é Pai, vai chegar um momento na sua vida que seu filho não vai querer escutar falar de Deus, não é assim? Vamos à missa, não vou. Não é assim? Vou rezar, não vou. Então, quando os meninos não quiserem ouvir falar de Deus, vocês vão fazer uma outra coisa. Vocês vão convidar Deus para uma conversa. Convida ele para um chá, para um café, para um vinho, né, para a turma mais sofisticada. Chama ele para uma conversa e fala com ele, sabe aquele menino que o senhor mandou para a gente criar junto de meia? Eu não estou sabendo criar ele não. Está difícil, eu não estou entendendo aquele menino. Me ajuda, me dê sabedoria para criar aquele menino. Me ajuda a colocar ele no seu caminho. Me ajuda. Mas não desista do seu filho. Lembra de Santa Mônica, quando falar, Agostinho não vai dar nada na vida. Agostinho era da farra, da bebida. E Santo Agostinho virou santo e doutor da igreja. Não desista dos filhos de vocês. Todo santo tem um passado, né? Todo pecador tem um futuro. Guarda isso. Então não desista. Filho não é brinquedo. Tira os cabelos da cabeça da gente. Não é fácil. Nós estamos no século neuronal. Todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo, não é assim? Todo mundo. O que será? Onde que estamos errando? Aonde estamos errando? É preciso que a gente pense nisso. E eu queria dizer uma palavra antes da gente acabar, para as mães que perderam seus filhos. É uma coisa tão difícil. E dizer para elas, para as que perderam os filhos em aborto espontâneo. Quem de vocês já leu o livro da Santa Faustina? Jesus um dia mostra para Faustina, lá no céu, fala com ela. Faustina, ela vê o pai e os anjos lá e fala, Jesus fala com ela, Faustina, quem são esses anjos agarrados nas pernas do pai? Aí embaixo, todo agarrado. Santa Faustina fala com ele, não sei, Senhor, o Senhor sabe quem é, eu não sei. Ele fala, essas crianças são aquelas que morreram no útero de suas mães e que um dia o pai vai devolver. Então isso serve de muito consolo e muito conforto. Mas para aquelas mães que perderam seus filhos, não perderam, não é?
tiveram que devolver os seus filhos. Não é fácil. Porque uma das coisas mais difíceis da vida é entender que a gente ama, mas não possui. Eu amo, mas não é meu, é de Deus. Uma das lições mais difíceis era o que eu conversava com os pais no CTI, né? Eu perguntava para eles: por quem você se levanta a cada manhã? Eles falaram: nunca pensei nisso. Falei: é hora de pensar. Você me entregou a coisa mais preciosa que você tem. E a chance de morte é real aqui agora. Se a gente não tem o centro aonde a gente segura e que a onda vai bater, a gente não dá conta de suportar uma hora dessa. Então, que a gente se sinta no momento onde a gente fez tudo que podia fazer e a criança foi, a gente devolve. Por isso que eu falei como é difícil dizer: seja feita a vossa santíssima vontade. Quantas vezes eu vivi isso dos lados dos pais. Nós trabalhamos muito lá no CTI a dignidade da morte. Tem uma festa para chegar. Eu falo: mas tem uma festa para quem está chegando de lá, principalmente quando são crianças. Tem uma festa. Então lá no CTI tem uma ordem, uma orientação que não se morre só. Proibido morrer sozinho. A gente morre do lado de quem ama para segurar a mão e dizer: pode ir. E é tão impressionante que a criança, ela precisa da autorização de quem ela mais ama para dizer a ela: pode ir. Quantas vezes eu vi isso? A criança gelada, a criança com frequência cardíaca de 40, esperando a mãe ter coragem de dizer: pode ir. Quando a mãe falava pode ir, o monitor zerava. Quantas vezes eu vi isso? Mas essa criança ficou conosco por um tempo para ensinar o que precisava e voltou. Mas de lá está cuidando de nós. De lá está intercedendo por nós. E o encontro está marcado. Essa é a nossa fé. Essa é a beleza da nossa fé. A certeza de um reencontro. Se eu não tivesse certeza absoluta disso, eu não dava conta de ter ficado no CTI 35 anos. Não daria conta de ter ajudado aquelas crianças. Muitas morreram comigo, abraçadas comigo, dançando com elas, sempre cantando com elas, sempre rezando com elas, batizando todas elas que não eram batizadas, para que pudesse voltar para casa. Eu falava com os médicos: se a gente não pode devolver a saúde, que a cura é só de Deus, a gente pode dar para essa criança um prêmio incalculável. Nós vamos dar a ela o céu. Então vamos batizá-la, porque ela voltará para casa. É o direito dela de voltar para casa agora, não é? Então eu digo para vocês: coragem, continue. A gente chora e anda e anda. Mas eu quero pedir uma coisa: tomem cuidado com o filho que ficou. Esse é o que mais me preocupa, porque o que foi está com Deus, Nosso Senhor. Nossa Senhora está tomando conta até encontrar. Mas o menino que ficou, porque a gente fica tão voltado na dor por causa do outro, que eu esqueço e eu posso perder os dois. O outro tem uma história para cumprir. O outro eu preciso de ajudar a cumprir o desígnio de Deus na vida dele. E eu tenho um marido para continuar cuidando. Eu tenho uma família, eu tenho uma missão, eu tenho uma profissão. Não é brincadeira o que eu estou falando, mas é preciso prestar atenção no filho que ficou. Porque o filho que ficou começa a pensar assim: uai, quem sabe se eu que tivesse morrido, minha mãe estava mais feliz. Nós perdemos recentemente uma menininha. E quando a mãe chegou, eu encontrei com a família na igreja, e o menino estava com a camisa de futebol com o nome da menina. Eu chamei a mãe e falei: vem cá, tira isso agora. Ele tem a história dele. A vida dele não é carregar a imagem da irmã. Ele tem a história dele para cumprir. Senão a gente fica sempre parado no dia da morte. A morte já foi dolorosa demais, mas ela passou. A vida tem que continuar. A gente anda e chora, mas anda. Anda, porque a gente não anda sozinho. Na certeza de que a vida não vai encerrar ali. Não vai encerrar. Não pode encerrar ali. Então eu tive a graça na minha vida, que eu pedi a Jesus essa graça, de acompanhar a morte do meu pai. Eu falava com Jesus: a hora que meu pai morrer, deixa eu estar com ele, porque eu não quero que ele morra sozinho. Eu quero fazer com ele o que eu faço com as crianças: rezar. Só isso, rezar. Porque Jesus ensinou para Santa Faustina que se a gente rezar o terço da misericórdia diante daquele que está em agonia, ele encurta o tempo. Eu presenciei coisas que eu poderia passar o fim de semana conversando com vocês. E aí, no dia que eu cheguei em Oliveira, meu pai passou mal, internou, e eu sabia que era o fim mesmo, né? E a gente melhora para morrer, né? Meu pai melhorou, e os médicos falaram: ô filho, eu acho que vai dar tempo de você pegar o avião e levar seu pai para Belo Horizonte. Tudo arrumado, vaga arrumada. E aí é tão impressionante que tudo pronto. E eu cheguei no hospital, a minha irmã falou: o pai melhorou, né? Falei: não, o pai vai morrer. Ela falou: que é isso? O pai vai morrer. Tá bom, não, ele melhorou para morrer. Aí os padres, sempre muito atenciosos, deram unção, foi todo preparado. E aí eu falei com os médicos: quando
se o coração dele, se a pressão começar a cair, a frequência começar a cair, vocês me chamam, eu quero estar aqui, eu não quero que ele seja reanimado. Eu acredito na vida e abundância, eu não quero que meu pai viva a qualquer preço. Ele já cumpriu, não quero. Por mais que o ame, quando a gente ama muito, a gente é capaz de dizer ao outro, pode ir, né? Não posso te segurar, a vida é mais, né? A vida é muito mais. Então, quando deu 15 para as 3 da manhã, eles me ligaram. Então eu fui para o hospital, meu irmão me deixou lá. Aí quando hospital do interior não tem nada, né, gente? Tem ninguém. Passei na porta da capela, fui lá no Santíssimo e falei com Jesus. Ô Jesus, hoje é um momento tão difícil. Achei que eu não ia dar conta desse momento. Então eu vim pedir ao Senhor que me dê a mão. Vai comigo, porque eu vou ter que devolver meu pai para o Senhor. Vão comigo? Se o Senhor estiver comigo, eu não terei medo, porque eu sei da sua santíssima presença. Então eu fiquei, quando eu cheguei lá, a pressão dele era 1, tomando adrenalina, dobutamina, aquela confusão de CTI. E eu fiquei do lado dele, falei com o médico, vocês vão manter esses remédios? A pressão dele é 1, ele não responde a mais nada, frequência caindo. Ele falou, não posso fazer isso. Aí eu desliguei os remédios, fiquei 3 horas em oração com ele, 3 horas, sem tirar o pé. A paixão da vida do meu pai era Maria, e ele dizia, era a educadora dele. E aí eu fiquei rezando com ele e disse para ele 3 frases. Primeira, porque existe, a gente entra em trabalho de parto para a alma, não é? A alma nasce. A primeira contração dele, que é igual de uma grávida, eu falei com ele, está na primeira carta de João, Pai, se teu coração te condena, Deus é maior que teu coração. A segunda, eu falei com ele, não se preocupe com a mãe, nós vamos cuidar. E o Senhor não se preocupe, missão cumprida, porque a maior herança que um pai deixa para o filho é a fé. Dinheiro ele vai trabalhar para ter. A fé a gente vai vencer o mundo. E a terceira frase que eu quero encerrar é, Pai, não tenha medo de nada, de nada, de nada. Você vai encontrar com seu pai, não é um padrasto, porque não fomos feitos para a dor, fomos feitos para o amor. E a última palavra da nossa vida não é dor, é ressurreição, não é morte. Não nascemos para morrer, nascemos para voltar para casa e nascer para o Pai. Então, não tenham medo. Não tenham medo de acreditar nisso que eu estou dizendo para vocês. A nossa vida é eterna. A proposta de Deus para nós é algo que a gente não tem condição de descrever o que tem preparado para aqueles que o amam. Então agora nós vamos receber aquele que é o autor da vida. E se existe um outro livro que eu posso indicar para vocês, se alguém não leu, o título é em latim, mas é claro que ele é em português, então eu não tinha lido. Esse chama Ensino Iesu, I-N-S-U-N-U, Jesus. É de coração para coração. É Jesus que chama o monge para poder fazer o papel de todos os sacerdotes que não fazem adoração. E Jesus nos ensina a adorar. Então ele fala uma coisa linda que eu quero ensinar para vocês, entre tantas coisas. Ele fala, quando você vier me ver, eu espero que você esteja feliz, porque eu já estou feliz porque você veio. Ele diz, e quando você chegar aqui, olha a frase, traga para mim os seus problemas, porque a solução eu as tenho. A solução eu as tenho. Não tente dar solução para Deus, Ele é Deus. E a outra coisa que Ele ensinou, quando você vier aqui me adorar e quiser interceder por alguém, repita para mim o que foi dito quando Lázaro estava doente. E você vai dizer assim, Jesus, o meu marido, a quem tu amas, está doente. Não conte mais nada, não precisa. Confie no amor que eu tenho por ele ou por ela, e eu vou cuidar. E não fique preocupado com o que eu estou fazendo com a vida dele, porque preocupe somente com a sua alma, porque eu posso te chamar hoje. Então agora nós vamos nos colocar na posição para receber Jesus. Coloque seus problemas diante dele, todos os seus problemas. Coloque tudo aquilo que te angustia hoje, porque a solução somente ele tem. Vamos receber Jesus. Doutora Filó, que mensagem perfeita para os dias atuais. Hoje, Deus nos recordou que educar um filho é muito mais do que cuidar do seu crescimento físico. É formar um coração para o céu. Em um mundo que tenta afastar nossas famílias de Deus, somos chamados a permanecer firmes na oração, na Eucaristia, na vida sacramental e no amor vivido dentro de casa. Talvez você tenha chegado até aqui preocupado com seus filhos, com sua família, ou até mesmo sentindo que falhou em algum momento da caminhada. Mas nunca se esqueça, enquanto houver oração, haverá esperança. Enquanto houver fé, Deus continuará escrevendo uma nova história. Nunca desista daqueles que o Senhor colocou sob os seus cuidados. Confie, persevere e entregue cada preocupação nas mãos de Jesus. Porque aquilo que parece impossível para nós é completamente possível para Deus. Que Nossa Senhora cubra sua casa com seu manto,
fortaleça seu coração e conduza seus filhos pelo caminho da santidade. E que São José ensine cada pai e cada mãe a proteger, amar e conduzir sua família com sabedoria, coragem e fidelidade. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Talvez Deus queira alcançar uma família através de você. Deixe também o seu like, porque isso ajuda esta mensagem de esperança a chegar a muito mais pessoas. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e caminhe conosco. Aqui, todos os dias, buscamos fortalecer nossa fé, encontrar paz em Deus e aprender a viver o Evangelho em nossa vida. Que Deus o abençoe e que Nossa Senhora interceda por você e por toda a sua família. E que a paz de Cristo permaneça para sempre em seu coração. Amém. Agora, vamos juntos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, hoje eu coloco diante de Ti a minha família e de modo especial os meus filhos. Dá-me sabedoria para educá-los com amor, firmeza e fé, sem jamais me afastar da Tua vontade. Livra o nosso lar de todo o mal, protege nossos corações das armadilhas do mundo e faz da nossa casa um lar de oração, paz e união. Que nunca nos falte o desejo de Te buscar na Eucaristia, na palavra e na vida de cada dia. Maria Santíssima, cobre nossa família com o Teu manto e ensina-nos a confiar plenamente em Deus. São José, guarda nossos lares e fortalece todos os pais e mães em sua missão. Senhor, eu entrego em Tuas mãos todas as minhas preocupações, porque sei que a solução está contigo. Que a minha família pertença sempre a Ti e caminhe unido rumo ao céu. Amém. Vamos também fazer a oração para o Santo Anjo da Guarda, para pedirmos proteção aos nossos filhos. Que ele sempre os acompanhe e que proteja e guarde e livre de todo o mal. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Porque o mundo hoje vai te cobrando tanto, você vai vivendo uma agitação tamanha, que daqui a pouco você está fazendo tudo por fazer. Aí você começa a ficar triste, não vê sentido nas coisas. Então tem gente que não suporta o silêncio. Liga tudo que existe dentro de casa, tudo. Todo mundo que faz muito barulho, muita confusão. Pessoa que chega gritando muito, falando demais, falando só dela o tempo inteiro. Dificilmente é uma pessoa cheia. Os primeiros dias será impossível ficar em silêncio. Ele vai saber. Porque nós vamos ficar tumultuados internamente. Quando a gente decide caminhar com Jesus a nossa vida, a gente está sempre procurando estar cada vez melhor, aprender com Ele. E hoje o que Ele nos ensina é uma lição difícil, mas tudo pela graça a gente consegue. Esse assunto é tão espetacular, a palavrinha que Ele vai nos ensinar, que está no Evangelho que vocês ouviram agora, que está em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, quando Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, quando ele chegou, Marta recebeu-o na sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra.
Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Quando Jesus fala com Marta: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, Jesus não repreendeu Marta pelo trabalho, porque eu no lugar dela, com aquele tanto de homem para comer, a situação não ia ser boa. O que Jesus censura em Marta? Que é o risco que nós passamos de sermos da mesma forma capturados. É uma coisa que Marta faz e que nós fazemos. Marta estava com uma dissipação interior. E por causa da dissipação interior, ela ficou irritada com a situação de Maria aos pés dele. Então, o que Jesus quer nos ensinar? Qual é a palavrinha mágica desse evangelho que nós precisamos aprender? Porque eu falo que eu vou passar a minha vida aprendendo a viver a palavrinha que Jesus quer ensinar. O padre talvez tenha falado, mas a palavra é aprender o silêncio. Ô luta na nossa vida, aprender a silenciar. Então, qual é o nosso desafio? Ser Maria antes de ser Marta. Esse é o desafio. Não tem nenhuma errada. Só que eu tenho que aprender a ordem. Por que Marta estava agitada? Porque ela não teve primeiro uma vida de oração. Então, primeira coisa na nossa vida, qualquer coisa que vocês vão fazer, qualquer empreendimento, seja da escola, seja da sua casa para arrumar, fazer um bolo, seja no hospital, seja dentro de um fórum, seja como arquiteto, engenheiro, seja o que for que você faz. Primeiro, oração. Depois, o fazer. Nós já levantamos aflitos, vamos fazer. E aí, nós ficamos dissipados, irritamos, e achamos que ficamos sobrecarregados, que temos que fazer tudo sozinho, que Deus nos abandonou, e que Ele esqueceu de nós. Então nós vivemos uma agitação contínua. Nós vivemos num mundo que nós estamos sempre chamados a correr contra o tempo. Todo mundo só fala assim: não tem tempo, estou correndo. Então a gente vive uma agitação e não fazemos a primeira coisa que temos que fazer, que primeiro é parar. Primeiro é silenciar para ouvir a voz de Deus que está dentro. Deus habita com toda a infinita ternura dele dentro de cada um de nós. Mas se a gente não silenciar, que hora que nós vamos ouvir isso? Não vamos. Esse é o grande desafio da nossa vida espiritual. Aprender a silenciar. A importância disso é tamanha que está aqui, ó. Nada contra Marta. Mas olha o desafio de aprender a ser antes de fazer. Nós ficamos sob uma pressão no mundo de fazer. Eu tenho que fazer. Não, nós temos que ser. E o maior desafio da nossa vida é ser filho de Deus, para depois fazer. Primeiro é ser. Esse é o grande desafio da nossa vida. E aprender isso vai à vida. Porque o mundo hoje vai te cobrando tanto, você vai vivendo uma agitação tamanha, que daqui a pouco você está fazendo tudo por fazer. Aí você começa a ficar triste, não vê sentido nas coisas, porque vai fazendo por fazer, a vida vai cobrando. Você levanta, deita, corre, continua correndo no dia seguinte, não para. A vida fica sem significado o que você está fazendo. Tudo que a gente fizer, se não tiver por princípio Deus, está errado. Não vai dar certo, te consome completamente, te consome. Então aprender isso aqui é uma arte, Fala: Senhor, me ensina aquilo que o Senhor ensinou. Entra no seu quarto, fecha a porta, silencia o resto. Uma luta.
E é tão impressionante que quantos anos Jesus ficou em silêncio? Quantos anos? 30 anos em silêncio. Depois ele foi para o deserto, em silêncio, mais 40 dias para escutar o Pai. Só depois que ele começou a falar. E falou por 3 anos, ficou em silêncio 30. Nós, imagina no lugar dele, estava falando desde que nasceu. Tudo invertido. E vocês observem que todas as coisas maravilhosas de Deus acontecem em silêncio. O sangue que está correndo nas nossas veias agora está fazendo barulho? A gente nem sabe o que está correndo. Mas para a gente escutar o coração agora tem que fazer silêncio. O céu, né? Você vê o sol, a lua, as nuvens, tudo se move, faz barulho? A grama cresce, a árvore dá fruto, dá flor, fazem barulho? Não. O maior milagre que a gente tem oportunidade de estar presente todos os dias, a transubstanciação, ela acontece em silêncio. E é tão interessante como é que nós somos barulhentos, né? E a gente precisa treinar o silêncio dos olhos, do ouvido e dos lábios e do coração. Não é fácil no mundo que só tem imagens. No mundo contaminado com tanta imagem o tempo inteiro, é uma ditadura. A gente não consegue fechar os olhos ou para rezar. Às vezes você precisa para poder contemplar, como é difícil, mas não é possível. A ditadura do ouvido, porque o barulho é ensurdecedor. Uma música maravilhosa, tipo uma música, por exemplo, que eu amo, uma música gregoriana, como é que você escuta ela? Em silêncio. Porque você contempla. Você inclusive é elevado, né? A música te faz rezar. Tem hora que você chega lá no céu, bate o céu e volta. A música vulgar, ela é executada com muito barulho. É muita confusão, e isso deixa o povo agitado, dopado, desorientado e vazio. O ser humano não consegue ficar em silêncio. Você quer ver desorientar alguém hoje? Coloca a pessoa sentada, sem celular, sozinha. Quebra a cadeira, quebra o lugar, não dá conta, entra em abstinência. Porque não dá conta, precisa do barulho igual precisa de uma droga. É como se fosse uma dose de morfina. Como se fosse algo para te deixar completamente fora do ar, porque o silêncio, ele te faz confronto com a sua vida interior. O barulho, você não suporta silenciar, porque ele te revela seu vazio interior. Então ele não te permite confrontar. Então tem gente que não suporta o silêncio. Liga tudo que existe dentro de casa, tudo. Mas é preciso aprender a silenciar, a se ver diante de Deus, a ver a nossa vida. Então, o ouvido, aprender a silenciar o ouvido, aprender um dia nós vamos chegar nisso, a estar num silêncio tão profundo que pode estar quebrando tudo em volta de você, não faz a menor diferença, porque você continua não escuta, de tão absorta que você está. Mas no chão. São Tiago diz que quem aprende a controlar a língua, controla a sua vida. É uma arte. Aprender a guardar a boca. Mas às vezes não, Filó. Eu cheguei ali no Santíssimo, fechei os olhos, o ouvido, fechei a boca. Está em silêncio? Sim ou não? Claro que não. E o tanto de paixão que vai soltar naquele momento, e o tanto de sentimentos. Você pode ficar irritada, nervosa, querendo brigar com alguém. Você vai fazer discursos para alguém que você nunca vai fazer depois. Vai xingar alguém e Jesus está ali esperando. E nós ali, falando, e Deus esperando. Então por isso que eu falei que era tão difícil que eu ia falar hoje, porque é um exercício que eu preciso me dispor. Eu preciso querer aprender a silenciar na minha vida. Isso é uma arte, é um mistério, é uma graça. Nossa Senhora ficava sempre em silêncio. Em silêncio, porque ela era sempre cheia de Deus. Todo mundo que faz muito barulho, muita confusão,
Pessoa que chega gritando muito, falando demais, falando só dela o tempo inteiro, dificilmente é uma pessoa cheia. Em geral, vazia. Mas precisa de chamar a atenção para ela mesma. Comece a observar o mundo. Comece a observar as coisas. E é interessante porque Deus nos deu três grandes mistérios para ser contemplados em silêncio: a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. E como que a gente não consegue silenciar? Por isso que é um grande mistério. Falar, meu Deus, me ajuda. Deixa eu começar devagarzinho, até eu conseguir contemplar a cruz, até eu conseguir contemplar esse mistério de amor, que é olhar para a cruz e falar, por amor a mim, Ele morreu. Até eu aprender a contemplar a hóstia e saber que naquele que parece pão, ali escondido, no silêncio profundo, discreto, está Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Não é um mistério para mim conseguir entender, é mistério apenas para contemplar, adorar. E tudo que Ele fez com a Virgem Maria, o que Ele fez com a pessoa que disse, seja feita a vossa santíssima vontade. Isso é o que Ele quer fazer com cada um de nós. Maria é o jardim que Ele passeia, esse é o paraíso dele, né? Poder visitá-la. Mas o quanto nós estamos longe ainda. Mas é porque tudo tem que ter um começo. E o primeiro começo é tomar consciência de que eu quero ser Marta e Maria. Eu preciso aprender a contemplar. Eu preciso aprender a silenciar. Eu preciso aprender a estar diante do meu Senhor. Então eu preciso de graça. Senhor, me ajuda a silenciar meus olhos, o meu ouvido. Me ajuda a aprender, não ter curiosidade se alguém passou. Tem pessoas que estão de joelho, acabou de comungar e não consegue estar em ação de graças. Vigia cada um que passa na fila da Eucaristia. Não esqueceu com quem está. Jesus fala assim para Gabriele: Gabriele, quando vocês me recebem na Eucaristia, é como se você recebesse uma visita muito importante na sua sala. Você deixa a visita e vai para a janela ver quem está passando? Não. Mas a gente faz assim. A gente recebe a Eucaristia e a gente vai para a janela ver quem está passando e esquece que está diante dele. Então eu preciso estar atento. Esse pedacinho desse evangelho, ele é muito rico para a gente se colocar no lugar. E quando Jesus fala, Filó, Filó, você se agita por muita coisa, só uma é necessária. Cuidado para o mundo não te pegar. Então eu falo para cada um de vocês, quanto maior o cargo que Deus te conferir na terra, quanto mais honra você tiver aqui, quanto mais glória, quanto mais coisa importante você tiver que decidir, eu te falo, mais tempo dedica ao silêncio, mais tempo de oração, antes de executar as tarefas que Ele te deu. Senão você vai fazer tudo errado. E aí você vai estar diante dele e falar, mas não era isso não, meu filho. Eu te pedi aquilo ali, ó, você fez o de lá. Igual nós vamos fazer, igual o Jonas. Deus manda ele para Nínive, ele vai parar em Tarsis. Volta, vai voltar. Nós precisamos de aprender a silenciar. Porque o dia que a gente aprender a silenciar em qualquer lugar do mundo, nós vamos estar diante dele, na presença dele. Em qualquer lugar do mundo você será capaz de rezar, mesmo que esteja acontecendo o que quiser do seu lado, você vai estar na consciência de estar com Ele. Isso é uma graça que nós precisamos de adquirir, porque isso fará o nosso crescimento espiritual. Senão, por isso que muita gente fala, eu rezei, mas não aconteceu nada. Eu rezei e saí da igreja do jeito que eu entrei. Não pode. Falei, então rezou para a pessoa errada, porque não silenciou. Nós não podemos viver aquilo que está escrito no Evangelho, que Jesus fala lá, que é a profecia de Mateus, de Isaías, e Jesus repete em Mateus. Esse povo, eles têm olhos e não vê, têm ouvido e não escuta, e tem um coração duro. Então eles não voltam a mim, eu não consigo convertê-los. Então qual que é a grande dificuldade nossa? Por isso que eu te falei que é difícil, porque demora muito tempo. São muitas eucaristias que a gente tem que participar, até que Deus consiga quebrar o nosso coração, até que o nosso coração seja domado, para que de verdade eu consiga viver a graça desse evangelho de hoje. Não é fácil viver isso. Não é fácil falar, seja primeiro Maria, para depois ser Marta. Primeiro. E vocês já devem ter ouvido eu contar a história de um sacerdote
foi procurar a Madre Teresa de Calcutá. E ele, no livro dele, ele conta que ele foi pensando, e na cabeça dele, ele colocando a lista de todas as obras de caridade que ele fazia. Ele ia conversar com a Madre Teresa, você imagina. Ele ligou e falaram, não tem tempo de atender. Ele fingiu que não escutou e foi lá. Aí chegou lá, a moça, quem recebeu, a recepcionista era uma freirinha, falou, a irmã não pode te receber. Ele fingiu de morto e ficou parado na frente da freira. A freirinha falou, não vou ter saído. Foi atrás da Madre Teresa. Madre Teresa chegou. Diz que Madre Teresa chegou segurando um tercinho na mão, que ela andava sempre com um tercinho. Com as mãozinhas enrugadas, ele fala que as mãozinhas enrugadas. Que pegou na mão dele e levou ele para uma sala. Perguntou o nome dele e falou, pois não, meu filho. Falou, irmã, eu queria vir te ver. Pois não. E aí ele pensou que Madre Teresa ia fazer pergunta para ele, o que você está fazendo de obras de caridade? Qual que vocês acham que foi a pergunta que ela fez para ele? Ela fez uma única pergunta. Ela perguntou para um sacerdote, quanto tempo você reza por dia? Ele tomou um susto, está descrito no livro. Falou, eu? Uai, só sabe que é difícil rezar o ofício, eu rezo, eu celebro missa todo dia, e rezo o terço que eu aprendi com a minha avó. Ela falou, só isso? Não basta. Não, não. Você está dando, porque para o amor se exige o máximo, você está dando o mínimo. Tudo que você fizer sem oração, não vai dar certo. Por que você acha que primeiro eu fico tanto tempo em adoração para depois sair para as ruas? Porque sem Deus nós somos pobres demais para ajudar os pobres. Então não pensem que nós somos capazes de alguma coisa. Que Deus nessa noite nos conceda a graça do silêncio. Que nos conceda a graça de aprender pela palavra de Deus. Como é que eu vou fazer isso, Filó? Escolhe um horário, pega a palavra e leia em silêncio dentro do seu quarto ou lugar que você escolher. É você e ele. E à medida que você começar a ler a palavra, chame o Espírito Santo, vai estar você e ele. É ele diante de você te orientando. Aquelas palavras vão fecundando o seu coração. Você vai aprendendo a silenciar na palavra e Deus vai fazendo o resto. Comece com a leitura da palavra todos os dias. Você e ele. Larga o abençoado o celular em algum lugar. É você e ele com o quarto fechado. Quando eu vou meditar com vocês, todas as palavras que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta e reza em silêncio. Estou terminando de preparar isso, porque cada palavra tem uma palestra, né? A luta, não é fácil. Então, precisamos aprender. Então, a primeira coisa que eu estou falando com vocês é, entra, pega a palavra e começa a ler em silêncio. E pede, deixa Jesus fazer. Deixa Jesus fazer. Os primeiros dias será impossível ficar em silêncio. Ele vai saber, porque nós vamos ficar tumultuados internamente. Mas é a graça dele que vai trabalhando o nosso coração, até o nosso coração ser quebrado, até ser como uma argila na mão dele, do oleiro, e ele vai poder fazer a obra, porque Deus não deixa nada inacabado, desde que a argila não faça resistência ao oleiro. Então não faça resistência, deixa Deus te fazer, dar conforme ele sonhou. Primeiro passo é ler a palavra de Deus. Quanto mais Eucaristia, quanto mais oração do terço, quanto mais Nossa Senhora irá nos ajudar, ela que foi a mestra, discípula por excelência, irá nos ajudar nesse caminho tão difícil de aprender a silenciar, a estar diante dele, apresentar aquilo que a gente deseja fazer. Primeiro contempla, depois fazer, depois separação. Então que Deus nosso Senhor nos conceda essa graça, de não nos agitarmos, de não nos tumultuarmos, de não nos perdermos, mas estarmos centrados naquele que nos fez. Em tudo estar centrado em Deus, em tudo. Se durante o dia agitou, pare e faça uma oração, fala, Jesus me busca de volta, me lembra a quem eu pertenço, me lembra por quem eu faço todas essas coisas, por quem eu trabalho todas essas coisas, para quem eu me esforço, para quem eu me envelheço, para quem eu estou sendo consumido. Somente para vos amar e vos servir. Então me ajuda a não ficar na loucura do fazer, mas aprender a ser,
E eu quero ser como a senhora foi, a discípula dele, e aprender a ser filho e a filha amada do nosso Pai. Que Deus essa noite nos conceda a graça de cumprirmos isso que acabamos de discutir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Doutora Filó, que mensagem profunda o Senhor nos confiou hoje. Talvez você tenha percebido que o maior problema da nossa vida não seja a falta de tempo, mas a falta de silêncio para ouvir a voz de Deus. Vivemos correndo, preocupados com tantas coisas, enquanto Jesus continua nos chamando a escolher a melhor parte, estar primeiro aos seus pés, para depois cumprir a missão que Ele nos confia. Que esta palavra transforme o seu coração. Antes de agir, ore. Antes de decidir, escute Deus. Antes de enfrentar qualquer batalha, permita que o Senhor organize o seu interior. Quando aprendemos a silenciar diante da presença de Deus, encontramos a paz que o mundo não pode oferecer e recebemos a sabedoria para viver cada dia com propósito. O silêncio não é a ausência de Deus, é o lugar onde Ele mais fala ao nosso coração. Agora, entregue a Jesus toda a sua inquietação e peça a graça de viver como Maria, antes de viver como Marta. Que Nossa Senhora, mulher do silêncio e da escuta, interceda por você e conduza seus passos para uma vida cada vez mais centrada em Cristo. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo na correria, na ansiedade ou precisando reencontrar a paz de Deus. Deixe o seu like, pois isso ajuda esta palavra a alcançar muito mais pessoas. E inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões que fortalecem a fé, renovam a esperança e aproximam você do coração de Deus. Que o Senhor o abençoe e lhe conceda a graça de viver cada dia no silêncio da sua presença. Agora, vamos juntos fazer uma oração para aprender a silenciar e ouvir a voz de Deus. Pai amado e misericordioso, nesta hora eu me coloco diante da tua presença com um coração humilde, reconhecendo que muitas vezes tenho vivido agitado, preocupado e distraído pelas tantas ocupações da vida. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes em que coloquei o fazer acima do estar contigo. Ensina-me a escolher a melhor parte, assim como Maria escolheu permanecer aos pés de Jesus. Senhor Jesus, acalma a tempestade que existe dentro de mim. Silencia os meus pensamentos inquietos, as minhas preocupações, os meus medos e a ansiedade que tantas vezes roubam a minha paz. Dá-me um coração que saiba esperar, confiar e descansar na tua vontade, mesmo quando tudo ao meu redor parecer urgente. Espírito Santo, visita agora o mais profundo da minha alma. Ensina-me a amar o silêncio, porque é nele que a tua voz se torna mais clara. Fecha os meus ouvidos para tudo aquilo que me afasta de ti e abre-os para ouvir apenas aquilo que vem do teu coração. Guarda os meus olhos das distrações que me afastam da tua presença e coloca nos meus lábios palavras de bênção, de paz e de sabedoria. Senhor, organiza a minha vida, começando pelo meu interior. Coloca ordem nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nos meus sentimentos e nas minhas decisões. Que eu nunca comece um novo dia sem antes buscar a tua presença. Que toda decisão importante seja precedida pela oração e que cada passo que eu der seja guiado pela tua vontade. Livra-me da pressa que me faz esquecer de ti. Livra-me da ilusão de que posso resolver tudo sozinha. Faz-me compreender que, sem a tua graça, todo esforço é vazio, mas contigo, até os maiores desafios se tornam possíveis. Dá-me a graça de contemplar a tua palavra todos os dias, que eu encontre alegria na leitura da Sagrada Escritura, na Santa Eucaristia, no Santo Terço e nos momentos de adoração. Que aos poucos meu coração seja moldado
como barro nas mãos do oleiro, até que a minha vida reflita a imagem de Cristo. Nossa Senhora, Mãe do silêncio e da escuta, ensina-me a guardar a palavra no coração, como fizestes durante toda a tua vida. Intercede por mim, para que eu nunca perca a intimidade com Deus e aprenda a viver cada dia na sua presença. E quando eu voltar a me agitar, Senhor, lembra-me de quem eu sou. Lembra-me que pertenço a Ti. Chame-me novamente para junto do Teu coração e faz-me recordar que a verdadeira paz não está nas coisas que faço, mas em permanecer contigo. Hoje, eu te entrego toda a minha vida, os meus projetos, minha família, meu trabalho e meus sonhos. Conduz-me pelo caminho da serenidade, da confiança e da santidade. Que eu aprenda primeiro a ser teu filho, para depois realizar aquilo que me confiastes. Eu creio que o Senhor está agindo em mim neste momento. Eu confio na tua providência e descanso no teu infinito amor. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.